horas. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada, era para entrar às 11h30, mas eu tive um probleminha de conexão aqui. Tô entrando agora para a gente hoje bater um papo super bacana. A gente vai falar de várias coisas sobre costura, o que é a costura criativa, o que é a costura na modelagem. E vou sanar dúvidas, vou passar dicas, vai ter muita coisa bacana. Vou convidá-los vocês a virem fazer parte desta live hoje, já compartilhando, chamando as amigas, para que tenham, aquelas que tenham dúvidas, que ainda não sabem muito bem lidar com a costura, que elas sanem suas dúvidas hoje. Meu nome é Gi Ferreira, sou proprietária da Bells Atelier e é uma honra enorme recebê-las aqui. Irene Buzo, Rosa Okada, boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente. Claudinete, boa tarde! Boa tarde, meninas! Como foi o final de semana? Hoje é um bate-papo com dívidas, é legal, né? Dicas e alguns pequenos truques bem básicos da costura, mas que ajudam muito. Bom dia eu já tô no boa tarde, né, gente? Deu meio-dia, ainda não deu meio-dia, ainda é 11h58. Boa tarde para todo mundo que tá chegando. Sandra, boa tarde. Boa tarde. Meninas, podem compartilhar aí bastante, porque a gente vai falar de coisa boa, de coisa bacana. Vão deixando, Luzia Santos, boa tarde. Vão deixando as perguntas para que eu possa ir respondendo. A gente vai falar sobre costura francesa, sobre bainha dupla, bainha simples, tá? A costura na tricoline, a costura no sintético, quais são as diferenças, quais são as agulhas, quais são as dúvidas que vocês têm com muita frequência. Tudo isso a gente vai estar falando aqui nessa live. Rose Ribeiro, Joana Dark, foi muito bom. Regina Medeiros, Regina Célia, Regina Célia, boa tarde. Apareceu duplo. Foi muito bom seu final de semana, que bom, Rose. O meu também, de muito trabalho. Eu me atrasei um pouquinho, mas já estou aqui. Vocês podem compartilhar. Cássia, boa tarde. Claudinete, ainda no café, ressaca do nível de ontem. Eita, Laia! Bom dia, boa tarde. Isso aí, Edilene, bom dia, boa tarde. Com a gente assim, né? Obrigada, Regina, para você também. Bom início de semana para todas nós, né? Que a nossa semana comece cheia de vibração positiva, cheia de coisa boa, cheia de novidades. Eu vim já começando a semana com novidades para vocês. Meninas, enquanto vocês estão compartilhando, deixa eu comunicar os grupos aqui que eu estou ao vivo, tá bom? E aí vocês vão compartilhando a live aí, chamando as amigas, para que a gente faça dessa live uma grande live, porque vai ser uma live explicativa. Vou sanar dúvidas sobre costura, tanto costura criativa como modelagem. Como fazer manto sem manga? Ó, beleza, Sandrinha, vamos falar sobre isso. Melhor agora vendo você. Ah, aqui, Rose, obrigada. Alice, boa tarde. Que mais, gente? Cássia, você está aqui pela primeira vez. Cássia Deserto, é isso? Seja muito bem-vinda, Cássia. Espero que você goste. Amanda, bom dia. Rose, bom dia. Vamos falar disso. Meninas, eu vou começar com as perguntas e vocês vão colocando aí o que vocês têm em dúvida. Primeira pergunta: qual é a maior dificuldade de vocês na costura criativa? Ou na costura de modelagem, ou seja, na confecção de uma peça, de uma roupa, né? Como diz a Sandrinha perguntou aqui, como fazer um manto sem manga. Tá bom? Então, essa é a primeira pergunta. Qual é a maior dificuldade de vocês na costura criativa ou na modelagem? Obrigada, Rose!
Rose Cassiano, bom dia. Eu dei, né? Vamos lá. Primeira pergunta lançada. Maria Helena, bom dia. Vou esperar vocês irem falando para que eu possa ir respondendo. Como aumentar um molde, certo, Ilza? Kátia Gomes, sua linda, saudades. Boa tarde. Ivarley, boa tarde. Ó, eu vou responder a primeira pergunta, que é a da Ivarley e a da Sandra. Primeiro, gente, como a gente aumenta um molde? Eu já dei 2 dicas básicas como usar agulha dupla. Ok, bacana. Eu acho que eu tenho aqui no ateliê agulha dupla para explicar também, Janaína. Ilza, como a gente aumenta um molde? Eu já dei 2 dicas, já ensinei várias vezes aqui como a gente pode ampliar um molde sem encontrar muita dificuldade. Eu acho que eu tenho um molde aqui embaixo da bancada. Aí. Que eu já vou explicar. Ah, obrigada, Anne! Modelagem, certo? Adriana Durrer, oiê, beijos, minha linda. Gente, não é possível, não tem nenhum aqui. Tem que ter. Sim, Rose, sei. Eu também, Adriana. Tô com muita saudade. Meninas, ó, eu vou pegar um molde simplesinho aqui. Eu tenho um molde de uma bonequinha, não sei se vai dar pra vocês verem, tá vendo? É uma bonequinha daquelas de patchwork que a gente faz a aplicação, né, na peça. Como eu faria para ampliar este molde? Existem 2 meios simples. Ou eu mando, né, numa... Esqueci, lan house, e peço para que eles ampliem o molde através da impressão. Ou eu mesma posso fazer isso em casa. Cida Nete, saudades também, minha linda. Ou eu posso fazer isso em casa de um jeito simples. Eu mostrei em algumas lives atrás como a gente usa 2 lápis e amplia o molde, tá? A partir desses 2 lápis, a gente pode ampliar até 10 vezes o mesmo molde e sem dar diferença. Como é que funciona? Eu vou pegar aqui meus lápis. Espero ter 2, tem 2. Olha, eu prendo, gente, 2 lápis, tá? Eles têm que estar na mesma altura aqui, na mesma altura aqui. O meu não tá, tá vendo? O meu tá dando uma diferença, mas eles têm que estar de preferência do mesmo tamanho, para facilitar esta ampliação. O que que eu faço para ampliar esse molde de um jeito bem simples? Deixa eu pegar uma outra folha de sulfite. Vou baixar a câmera para vocês estarem vendo. Eu também, gente, tô morrendo de saudade de vocês. Vou baixar aqui. Vocês estão compartilhando, né, gente? Tá todo mundo compartilhando. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Vou pegar uma partezinha da roupinha dela aqui, ó. Esse aqui é meu molde, tá? Ele tá num tamanho pequeno. E eu quero ampliar. Com a ajuda de 2 lápis posicionados desta maneira, estão vendo? O que que eu faço? Eu sobreponho aqui, gente, ó. E vou fazer o contorno, ó. Vou vir aqui, parei. A gente sempre para na mesma direção e desço, ó. Ó. Paro na mesma direção e desço. Olha aí. Eu ampliei, meu molde original era este, e aí eu ampliei 1 centímetro no meu molde. Estão vendo? 1 centímetro aqui, mais aberto. Por exemplo, se eu quero ampliar esse molde 10 vezes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 vezes esta margem. Porque cada vez que eu aumento aqui, eu estou aumentando 1 centímetro. Então, se eu quero um molde 10 vezes maior, o que é que eu vou fazer? Eu vou ampliar.
com o lápis dessa maneira. Por exemplo, agora eu já aumentei 1 centímetro no meu molde. Eu quero aumentar 2. Eu vou vir a partir da linha externa, a linha que tá pro lado de fora, e vou fazer este mesmo contorno, gente. Tá? Ó. Pronto. Eu ampliei 2 centímetros no meu molde. Na costura, o que isso quer dizer? Para cada centímetro aumentado, para cada 2 centímetros, a gente é um número. Eu tenho um manequim 38, que vai ter 38 centímetros. Só que eu preciso de um manequim 40. Então, eu vou aumentar 2 vezes para mim ter o número 40. 42, 44, 46, 48, 50 e assim por diante. Então, cada vez que eu preciso ampliar um molde, tanto na costura criativa como na modelagem, é desta maneira que eu aumento. Vou ampliar de maneira simples, ó. Aqui eu já ampliei, vamos supor que este vestidinho dela fosse um manequim 38. Eu já tenho aqui na linha externa um manequim 40. Se eu traçar mais 2 linhas, eu vou ter um 42. Se eu traçar mais 2, um 44, mais 2, um 46 e assim por diante. Lígia! Neide Silva, Janaína Luz, Lígia, você voltou, né, Lígia? Voltou a trabalhar, lindona. Boa volta. Espero que você esteja bem. Deixa eu levantar novamente para falar com vocês. Aí. Deu para entender, Ilza? Conseguiu compreender como é que a gente amplia um molde de maneira muito simples e muito fácil? A outra pergunta, como é que eu faço um manto sem manga? A gente chama de capa, na verdade. Quando não tem manga, ele não é um manto, ele é uma capa, tá? Manto vai ter manga. Obrigada, Ivarley, obrigada. Ilza, conseguiu matar a dúvida aí? Agulha dupla, né? Era a próxima pergunta. Edna Santos, bom dia. Ilza, tô esperando seu comentário, se você conseguiu compreender. Meninas, compreenderam como é que a gente amplia de maneira simples e fácil um molde? Ainda tem alguma dúvida de como ampliar o seu molde? Vou ver aqui os comentários que passou enquanto eu tava falando. Sempre me atrapalha nos ganchos da calça, certo? Jussara Andrade, boa tarde. Vamos lá, gente. Pergunta sobre costura. Hoje a gente vai falar só sobre costura. Eu vou explicar para vocês como é que vocês conseguem fazer uma costura com acabamento excelente, de maneira muito simples. E vou sanar as dúvidas que vocês têm, tanto na costura criativa. E qual é a diferença, gente, de costura criativa e modelagem? Costura criativa é tudo aquilo que é criado, tá? Para ser utilizado no nosso dia a dia. Ou seja, acessórios femininos, utensílios para casa, isso é costura criativa. É quando a gente cria um puxa-saco, um organizador, isso é costura criativa. Modelagem é a confecção de roupas, é quando a gente confecciona um vestido, uma blusa, uma calça, uma saia. Isso chama-se costura, se chama modelagem, é modelar uma peça. Ah, Neidinha, por que você não falou? Passando só para dar oi, Isabel. Oi, Cecília. Adriana, a gente fala sobre isso. O que mais, gente? Vamos lá. A dúvida sobre agulha dupla, né? Fiquei aqui de explicar. A máquina tá aqui, gente. Eu só preciso ver onde estão minhas agulhas para eu pegar uma agulha dupla, que eu acho que ainda tenho aqui. Vem só um instantinho para eu explicar, ou para eu pegar. E aí a gente já fala sobre a parte de cima e a parte de baixo na mesma tensão.
É assim, né? Quando a gente quer, a gente não acha a agulha que a gente quer. Não estou conseguindo regular. A gente já vai falar, Adriana. Só tô querendo ver se eu acho a agulha dupla aqui. Que eu espero que não esteja na outra caixinha. Meninas, vocês já compartilharam? Já chamaram todas as amigas aí? Porque eu sei que existem muitas, mas muitas dúvidas sobre costura criativa e sobre modelagem. Sobre regulagem de máquina, sobre regulagem de ponto, sobre regulagem das agulhas, nem agulha dupla, como que a gente usa, para que serve cada calcador, de que maneira eu uso e qual é a utilidade de cada calcador. Tudo isso são pequenas dúvidas que aparentemente as pessoas se perdem. Show! Falei que eu tinha agulha dupla. Marisete, olá! Ivarley, já compartilhei. Obrigada, meninas. Vamos lá. Para quem não sabe, gente, e não conhece ainda, deixa eu guardar a gaveta. Vai lá pra cá. Essa aqui, ó, é uma agulha dupla, tá? Pra gente fazer costuras duplas. De que maneira eu uso essa agulha na minha máquina? Eu preciso usar linha embaixo, a linha aqui e a linha aqui. Eu preciso ter 2 fios passando pela minha máquina. Eu já tenho um aqui, vou colocar minha agulha, fazer a troca da agulha aqui. Angélica, Regina, já compartilhei. Angélica, bom dia. Ó, vou passar meu fio normalmente por aqui. Só que eu preciso passar os dois têm que descer juntos, tá bom? Deixa eu pegar um outro cone de linha. Só um minuto, meninas. Ó, vou usar um laranja e um amarelo para ficar bem evidente para vocês. Uma linha vai vir por aqui e a outra eu preciso que venha por aqui. Eu teria que prender este cone aqui. No meu caso, não vai dar, né, gente? Ele não vai encaixar aqui, porque eu só tenho linha grande. Então, eu só vou passar mesmo ele por aqui para prender meu fio aqui, ó. Passei. Vou fazer o processo normal, como se eu estivesse passando a linha na máquina, apenas um fio, ó. Vou ficar com 2 fios. Vou descer normalmente na minha máquina, fazer toda a trajetória como se eu estivesse passando apenas um fio, só que eu estou passando 2 fios de linha. Vou abaixar para vocês verem. Ó. Passei os 2 fios. Aqui a gente tem 2 fios de linha, tá? Ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um fio em cada buraquinho da minha agulha. Bichinhos de pelo... Sim, costura criativa. Tudo, Neuvi, tudo que não for roupas, entendeu? A gente parte para ser costura criativa, tá? Não é modelagem. Modelagem, a gente modela roupas. Ó. Um fio em um buraquinho, o outro fio no outro buraquinho. E aí, eu tenho que ter uma grande preocupação aqui, meninas, com o calcador que eu vou estar usando. Eu preciso de um calcador, deixa eu soltar o meu aqui, que tenha esta abertura aqui, ó, no meio,
bem larga, para não quebrar a minha agulha. Eu não posso colocar agulha dupla e costurar com um calcador que esse espaço aqui do meio seja pequeno. Por quê? Porque ele vai bater e vai quebrar minha agulha. Feito isso, passei as duas linhas. Calcador correto. Aí, minha alça. Vou puxar o fio da minha bobina. Ok? E aí, a gente pode costurar tranquilamente usando agulha dupla. O que eu vou fazer com vocês? A gente já vai matar 2 coelhos numa cajadada só. Eu separei esse pedacinho de pano para vocês saberem o que é uma bainha simples e o que é... Deixa eu abaixar mais para vocês verem melhor. O que é uma bainha simples? O que é a bainha simples, gente? É aquela dobrinha que a gente faz uma viradinha, outra viradinha, depois vai para a máquina e passa bem na beiradinha uma costura. Certo? Dá sim, né? Eu vi, na máquina industrial dá sim para costurar com agulha dupla, porque ela tem o ponto reto, então a gente consegue costurar com ela com agulha dupla sim. Pois, Neide, aprendendo agora. Passamos os 2 fios, como eu disse para vocês, ó, a gente tem 2 cores de linha aqui, ó. Tenho 2 cores, tá bom? Passamos os 2 fios aqui, ok? E a gente agora vai apenas costurar. Aproveitando, vamos fazer uma bainha dupla. Eu marquei aqui, ó, 1 centímetro. Como eu faço essa marcação, gente? Eu pego a minha régua ou a fita métrica, tá? E venho demarcando a lateral do meu tecido inteira aqui, ó. Vou marcar 1 centímetro aqui, faço a primeira marquinha. E eu venho e demarco tudo bonitinho aqui, ó. Cada 1 centímetro, um tracinho, pra ficar certinho. Feito isso, ó, vou traçar uma linha. Vocês aí usem o giz ou o sabonete. Eu vou usar o lápis, que é pra vocês poderem enxergar direitinho. Marquei. Opa! Ó. 1 centímetro. Vou dobrar exatamente, ó, tá vendo? 1 centímetro lá, vou dobrar exatamente nessa marca e passar o ferro. Passei o ferro aqui, tá, ó. Meu ferro tá aqui, eu vou passar meu ferro e vou dobrar novamente para fazer a minha bainha simples. Fiz a minha bainha, eu vou pra máquina e vou fazer essa bainha com a costura dupla. Ou seja, ela vai ter 2 costurinhas para fazer o acabamento na minha peça, ok? E aí, eu coloco aqui e venho costurando. Fiz a minha costura dupla. Resultado final, gente, vai ser assim, ó. Meu direito, ele vai ter essas 2 costurinhas, estão vendo? As 2 costurinhas aqui. E meu avesso, ele vai ter esta costura, que parece um zigue-zague, ó. Adriana! Clau, você falou do aniversário, foi o seu ontem? Eu não consigo mais receber notificação do Facebook, porque essa coisa de ter tanta gente no Facebook, então eu não vejo mais. Foi seu nível ontem, parabéns, amiga, parabéns atrasado. Viviane, qual é a aula de hoje? Viviane, a gente tá falando sobre costura, dicas de costura, coisinhas básicas que a gente precisa saber pra tá fazendo uma boa costura. Levantei, deu pra ver, meninas, ó? Costurinha dupla, olha que linda que ela fica. E o nosso avesso fica desta maneira aqui, ó, parece um zigue-zague. Eu costurei assim. Eu posso usar 2 cores, eu posso usar uma cor só,
tá? Eu coloquei duas cores aqui que era para vocês poderem enxergar bem. Olha que linda que fica. Regilaine, boa tarde. Deixa eu ver aqui os comentários que passou e eu tava fazendo. Lucileia, boa tarde. Acho que eu respondi todo mundo. Entendeu aí quem perguntou sobre a agulha dupla? Fácil, não é, gente? Vou passar os dois fios seguindo normalmente como se eu estivesse passando apenas um. Só que a diferença é que quando eu chego aqui na parte da agulha, o que que eu faço? Eu divido um fio para cada lado para poder fazer a costura dupla. Gente, todas vocês já ouviram falar sobre costura francesa, né? Vocês sabiam que a gente pode fazer a costura francesa tanto na tricoline como no sintético? E que o acabamento fica lindo para os dois lados? Pede máquina para fazer barra de calça. A gente fala já. Respondi, né, Ivarley? Isso, Viviane, dá para fazer barra de... A gente usa realmente a agulha dupla, gente. Para quem não sabe, quando eu vou fazer esse tipo de acabamento e não tenho overlock, tá? Eu vou fazer esse tipo de acabamento na camiseta ou na barra de um vestido. Na malha, normalmente a gente usa essa costura dupla, que ela faz um acabamento bem bacana, porque fica com o avesso bem bonitinho e o lado externo também bonito. No caso da minha aqui, ó, é um overlock, não vai dar pra vocês verem, mas aqui é um overlock. Mas ela tem o mesmo efeito com a agulha dupla. Eu tenho duas costuras paralelas e uma espécie de zigue-zague na parte interna da minha peça. Então, eu posso usar a agulha dupla para fazer a barra da camiseta, a barra da calça, a gola de uma blusa, vamos lá, gente, o acabamento de um maiô, porque muita gente acha que a gente não consegue costurar maiô, biquíni, na máquina doméstica, porque ela não é uma overlock. É um grande erro, tá, gente? A gente consegue, sim, fazer peças maravilhosas usando a máquina doméstica, tá? Claro, a gente tá falando de uma máquina doméstica que vai até a linha Y, né? A gente não pode querer colocar aqui 10 camadas de jeans e querer que a nossa máquina costure. Eu já expliquei várias vezes isso, que a máquina doméstica foi produzida para pequenos reparos ou para pequenas peças. Por exemplo, se eu resolver fazer uma blusa como essa que eu fiz, né? É uma blusa simples, usando uma renda de gripir, um corte reto. E a única coisa que eu fiz foi as curvas, deixa eu vir desse lado, as curvas da minha manga, que aí ela dá esse efeito. A manga chama-se, a blusa chama morcego, né? Porque a gente tem esse efeito de morcego quando abre os braços. Fiz um corte da blusa morcego e só fiz a cava aqui e apliquei a renda de gripir. Então, é uma peça muito fácil. Não viu minha dúvida? Não! Qual foi, Lígia? Ai, Marilzinha, eu me despedi. Mas muita gente não tá conseguindo assistir o YouTube. Não tá conseguindo assistir o ao vivo no YouTube. E aí eu resolvi fazer aqui com vocês no Facebook e depois jogar lá pro YouTube para que vocês pudessem interagir, tá bom? Mas é assim, os vídeos continuam sendo no YouTube. Eu vou gravar e deixar lá no canal do YouTube. E de vez em quando a gente vem aqui e faz um ao vivo para vocês saberem que a partir de agora eu tô lá no canal do YouTube. Qual foi, Lígia? Eu não vi sua dúvida. Fala aí, repete aí pra mim. Meninas, vamos lá. Bainha de calça. Como a gente faz uma bainha de calça? Antes de fazer a bainha de calça, eu vou ensinar vocês como é que a gente faz uma costura francesa, tanto na tricoline como no sintético. Eu separei as duas coisas aqui, ó, tricoline e sintético. Esse sintético é o sintético cedro, tá bom? E ele costura muito bem na máquina doméstica. Basta eu usar um calcador de plástico, né? Aquele calcador de taflon. Qual é a aula de hoje, Viviane, a gente tá falando sobre costura.
Ah, tá, já vou te mostrar. Ok. Lidiane, o que temos para hoje? Dúvidas sobre costura criativa e modelagem. E quais as funções que a gente encontra numa máquina doméstica para estar realizando essas costuras? Quem disse que a gente não pode produzir um vestido de noite usando uma máquina doméstica? Quem disse que a gente não pode se preparar para o verão, que vai vir, com certeza a gente vai passar por essa pandemia, e fazer um maiô, um biquíni, uma canga, usando a máquina doméstica e ganhar um dinheirinho agora para o verão? Ai, Jô, hoje tá calor aqui em São Paulo, amém, entendeu? Hoje tá quentinho aqui, eu tô até suando pra você ter uma ideia. Rose, já vou mostrar também. Então, vamos fazer a costura francesa. Meninas, o que é a costura francesa? É a costurinha que a gente tem um acabamento igual, tá? Dos dois lados. Pra fazer a costura francesa, eu sempre coloco frente do tecido com frente do tecido. Vou passar uma costura reta aqui. Deixa eu trocar a agulha, né? Que a gente já usou essa aqui. Dúvida é lastex. Como usar na doméstica? Ok, Vivi. A gente já fala sobre isso. Vou trocar minha agulha, tirar uma linha, né? Porque agora a gente não precisa das duas. Preciso só de uma linha. Margarete! Não tem horário, Má. Eu tô assim, quando eu consigo uma folguinha, eu tô entrando, tá? Eu não estipulei um horário, não. Deu uma folguinha, eu venho aqui e falo com vocês. Então, ainda não tem um horário fixo. Qual é a diferença do calcador de quilt e do calcador de plástico e o de aço? Resistência. Na verdade, é isso. É assim... Se você usa o de plástico, dependendo do que você vai quiltar, por exemplo, se eu for quiltar um sintético, eu preciso do Etaflon. Por quê? Porque ele vai escorregar melhor aqui para mim fazer o quilt, tá, Lidiane? Se eu vou costurar uma tricoline, eu não preciso que ele escorregue, então o de metal funciona. Essa é a única diferença, é facilitar o seu trabalho, tá bom? E a resistência, né? Para quem usa, não costura sintético, o de metal vai durar muito mais do que o de plástico. Que, aliás, gente, para vocês terem uma ideia, essa semana eu coloquei o calcador de Etaflon aqui na máquina e esqueci que era um calcador muito miudinho. E coloquei o ponto no zigue-zague. Eu costurei meu próprio calcador, ele tá cheio de furinhos. E eu vi que a máquina deu uma travada, que eu tô costurando e pensando mil coisas. Quando eu olhei, o calcador tava todo furado com zigue-zague. Então, para vocês verem como a resistência do calcador plástico é bem mais frágil do que a do de aço, né? Então, acaba acontecendo isso. Mariana, boa tarde! Beijo, Itália, que delícia! Deixa eu ver como costuro couro sintético na máquina doméstica. Vou explicar agora, Mariana. Você vai ver já. A gente vai costurar couro sintético aqui. Que, na verdade, né, eu vou até explicar sobre essa história de couro sintético, tá, gente? Eu fiz um curso de couro e, na verdade, não existe couro sintético. Não existe a palavra couro sintético. É sintético apenas ou couro. Couro vem do animal, né? A pele do animal que é retirada e colocada para secar, da cobra, até dos peixes. Hoje eles tiram a pele dos peixes, deixam secar para a gente estar fazendo bolsas. Então a gente tem jacaré, boi, vaca, cabra, cobra, tudo isso. Então isso é considerado couro, porque é tirado o couro do animal e colocado para secar. O sintético é um material produzido pelas empresas, com a junção de vários materiais, para a gente ter a impressão de que está usando um couro.
mas na verdade é sintético. Então, couro é couro, sintético é sintético. Então, quando vocês forem se referir a sintético, é apenas sintético. Não existe a palavra couro sintético, tá bom? Edilene, é Bells Atelier. Você coloca fita, e isso eu também já expliquei, né? Falei da fitinha crepe no calcador, que ela desliza tranquilamente. Ok, ó, a gente vai começar com o sintético aqui. Ó, vou juntar e eu vou fazer uma costura francesa aqui nesse sintético, ó. Frente com frente do meu sintético, tá bom? E a gente vai passar uma costurinha reta aqui, um pé de máquina. O que é um pé de máquina? É uma margem de 1 centímetro de costura. Eu coloco aqui, se vocês olharem a chapinha, deixa eu baixar para vocês verem, a chapa da nossa máquina, ela tem, algumas tem só 1, 2, 3. E algumas, como a minha, ela vem 3/8, 1/4, meio, etc e tal. É o espaço, são os centímetros que a gente tem entre uma costura e outra, tá bom? Quando eu me refiro a um pé de máquina, o que significa? Que eu vou colocar meu material aqui e eu vou usar o pé, o calcador, como referência para essa costura. Ele tem que estar rente à borda, tanto externa aqui, ó. Coloquei aqui, a borda está aqui. Esta parte do meu calcador, a parte que está virada para a minha direita, ela tem que estar rente ao meu material. Então, isso chama-se... Gente, fugiu. Também não, Ilse, não existe couro ecológico e nem couro sintético. Tá? Esses foram nomes que o pessoal começou a criar porque as ONGs relacionadas à retirada do couro animal começaram a se manifestar. E aí as pessoas começaram a falar couro ecológico, couro sintético. Não existe couro sintético e nem couro ecológico, tá? É sintético e couro. Pé de máquina, era isso, tinha fugido. Ó, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai passar, ó, eu estou costurando 2 partes de sintético, como vocês podem ver, ó, tranquilamente. A máquina não encontrou nenhuma dificuldade para costurar o meu sintético. Gente, só que assim, isso aqui é um cedro, ele tem 1 milímetro de espessura, é um sintético bem fininho. Então, minha máquina costura isso sem encontrar dificuldades, tá bom? Se eu colocar 4 camadas, se eu dobrar isso aqui assim, ó, eu vou pegar um pedacinho, ó, tem um pedacinho aqui, ó, 1, 2, então a gente já tem 3 partes de sintético, 3. Eu vou ficar com 4 camadas de sintético. E eu vou mostrar para vocês que a máquina vai reclamar. E olha que essa aqui é uma máquina potente, mas ela vai reclamar para costurar isso. Por quê, gente? Ela não foi projetada para costurar tanto couro. Ó, a minha é uma máquina resistente, ó, ela até que foi bem. Mas dependendo do modelo que vocês têm aí, ó, vou dobrar mais uma vez, a gente vai ficar com essa camada grossa aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui se referia a 2 camadas de montana. Se eu estivesse costurando 2 camadas de montana, ó, na minha máquina, eu vou forçar esta costura, ó, ó. Perceberam? Então, o que que acontece? Quando eu me proponho a costurar sintético na máquina doméstica, eu tenho que tomar o cuidado de que material eu estou costurando. Tudo que vem acima de 1.0 não é aconselhável costurar na máquina doméstica. Ela até vai costurar por algum tempo. Depois, gente, ela vai começar a dar problema, porque eu vou desgastar as peças dos componentes dela. Quando a gente fala em máquina doméstica, eu falei que ainda vou abrir uma para mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma barra que atravessa de um lado para o outro. Nesta barra existem várias engrenagens que vão fazer essa barrinha virar para descer e subir o pé, a agulha da nossa máquina. Quando eu passo a forçar essas engrenagens, elas vão se desgastando, que elas vão virando, forçando. Elas vão se desgastando. O que que acontece? Eu vou ter problema com a minha máquina doméstica,
porque o desgaste dessas engrenagens não vai dar mais para costurar, então eu vou ter que mandar trocar todas as engrenagens. Dependendo do modelo e da marca da máquina de vocês, é mais fácil comprar uma máquina nova do que trocar essas engrenagens. Ok? Então, é assim. Na hora que vocês... Peraí, gente, tá tudo tranquilo. Forem costurar sintético, tomem este cuidado, olha. Vocês viram que a minha costura até que tranquilamente esta camadinha aqui. Mas assim, passei disso daqui, ó, de 1.0, não é aconselhável costurar numa máquina doméstica. Vocês vão danificar a máquina de vocês. Vamos lá, continuando aqui, ó. Fiz frente com frente, passei a minha costura aqui, como se eu estivesse apenas unindo a minha peça, os meus 2 pedaços de sintético, certo? O que eu vou fazer agora? A gente vai refilar aqui, ó. Eu vou vir, refilo, tiro. O que é refilar, muita gente já me perguntou, é recortar, gente, o excesso de material. Ó, recortei, tirei o excesso de material, estão vendo? Sobrou meio centímetro aqui. Eu vou virar isso aqui agora pro outro lado. Isso é uma costura francesa. Ó. Vou virar, acerto a minha costura, tá vendo? Que ela ficou bem abertinha aqui, ó. Eu venho dobrando e acertando para que essa costura aqui do meio fique bem certinha. E agora, eu vou passar uma costura aqui. Imagina, Ilza! É para isso que a gente tá aqui. E aí, eu venho e vou fazer uma costura aqui. Gente, ó, detalhe. Sintético do lado certo, com um calcador normal, ó. Estão vendo, ó? A máquina não tá movendo. Eu preciso hidratar. Deixa eu ver onde eu coloquei. Vou pegar o que tá aqui mesmo. Eu até separei. Ai, derrubei. Uma amostra aqui pra vocês. De uma coisa super bacana, que vai servir tanto pra vocês passarem na mão antes de costurarem, como pra hidratar o sintético de vocês para que a máquina costure. O que a gente tem aqui, gente? Eu tenho vaselina líquida, tá? Algumas gotinhas de óleo de rícino e... Fugiu? Peraí, deixa eu lembrar. Pode repetir, por favor, qual a diferença entre sintético, montana com PVC? Falo, Rosana. Peraí, só um minutinho. Glicerina, gente, tá aqui no meu copinho. Tem glicerina, vaselina líquida e algumas gotinhas de óleo de rícino. Pra quê, Gi? Tanto para hidratar o meu sintético aqui, ó. Isso aqui vai deixar o meu sintético, além de conservar o meu sintético, não vai prejudicar as minhas mãos. E eu vou estar hidratando as minhas mãos toda vez que eu estiver costurando, tá bom? Então, vocês vão manter a mão de vocês, ó, de ferreira, ó, lisinha, sem calos, sem nada, porque isso aqui eu uso no corpo todo, tá? Essa misturinha de glicerina, vaselina e óleo de rícino. Eu passo no corpo todo, inclusive no meu cabelo. Por isso que vocês falam tá crescendo rápido, esse é o motivo. E aí, eu uso para hidratar o meu sintético aqui, para facilitar a minha costura. E aí, pronto, gente. Para repetir... Arlete, boa tarde. Para repetir a costura francesa, é isso que você queria? Aprendeu? É isso, Mariazinha? A dúvida era a costura francesa? Vou repetir aqui. Deixa eu soltar aqui o pontinho. Para vocês entenderem. Ó. Na costura francesa, gente, a gente costura frente com frente primeiro, ó. Tá? Eu tô costurando meu sintético frente com frente. Eu coloquei aqui, ó. Frente e frente. Coloquei juntos. Passei um pé de máquina aqui, ou seja, uma costura de 1 centímetro. Refilei, deixando meio centímetro. Deixa eu tirar essas linhas daqui para vocês enxergarem. Refilei, deixando meio centímetro. O que é refilar? Refilar é tirar o excesso de material da minha borda. Refilei. Vou abrir, dobrar ao meio novamente
marcando bem essa costura que eu acabei de fazer, ó, gente. Acabei de fazer a minha costura, eu vou dobrar ela bem. E aí eu vou para a máquina e vou passar uma outra costura. Esse tipo de costura, gente, a gente chama de costura francesa. Ela é usada na modelagem para fazer acabamentos de roupas, de calça, de blusa, de vestido. E a gente pode usar também para fazer o acabamento das nossas bolsas, tá? Bolsa, necessaire, porta-documento, a gente pode estar usando esse tipo de costura para fazer o acabamento. Eu já vou mostrar para vocês qual é o resultado da parte interna aqui, como é que fica depois que a gente fecha. Ah, imagina! Gostou da minha explicação? Ó. Viu como eu passando o óleozinho, a máquina consegue costurar tranquilamente, mesmo eu não usando um calcador plástico. Costurei meu sintético aqui. Lígia, não esqueci da sua pergunta, já já eu respondo. Também não esqueci sobre a outra pergunta, que é ajustar o ponto. Ó, passei minha costurinha aqui. Quando eu abrir a minha peça, gente, olha lá. Cadê a costura daqui de dentro, ó? Estão vendo? A gente fica sem costura nenhuma, tanto do lado de fora como do lado de dentro. Isso chama-se costura francesa, tá? É um acabamento que a gente faz em blusa, em vestido, em calça, para que quando a pessoa desvire, ela não veja nenhuma costurinha aqui por dentro e nenhuma costurinha por fora, a não ser a costura que a gente já fez aqui. Isso é bem bacana, deixa eu levantar para falar com vocês, né? Isso é bem bacana para quem não tem um overlock ou não tem uma máquina doméstica que tenham pontos inclinados, ponto overlock, e quer fazer um acabamento profissional, deixar sua peça ali que todo mundo fala, nossa, você fez isso numa máquina doméstica? Verdade, que a pessoa se espante quando pegue sua peça e veja uma costura tão perfeita, com esse acabamento perfeito, sem aparecendo ponto, nem nada disso, tá bom? Como refilar? Rose, refilar, a gente fez a nossa costura, tá bom? Ó, fiz a minha costurinha aqui. Deixa eu passar uma outra aqui nessa... Vou costurar esse pedacinho de tricoline. E aí eu vou falar como é que a gente faz isso. Fiz a junção aqui das duas partes da minha tricoline. Só que eu não quero que fique sobrando, né? Esse monte de tecido aqui. O que que eu faço, gente? Eu venho aqui, posso usar a minha régua, novamente baixando para vocês verem. Posso usar a minha régua aqui e o cortador circular. No meu caso, os meus estão todos sem lâminas, mas a gente mostra mesmo assim, então tudo cego, gente, ó. Passo o meu cortador circular aqui, quem tem, só porque eu falei ele resolveu cortar. Quem tem usa o cortador circular, ó, o meu não tá, ele tá totalmente cego. Passei aqui, ó, deixando meio centímetro, ele vai ter marcado, acho que vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver se eu diminuindo a luz fica mais fácil, gente, porque eu tô achando que a luz tá muito forte pra vocês. Pronto. Vamos ver se nessa luz vai ficar melhor. Ó, ele cortou aqui, ó, marcou, tá vendo? Eu vou cortar essa parte fora, então eu refilei meu tecido. Eu posso refilar com a tesoura de picotar, eu posso refilar com o cortador circular ou simplesmente com a tesoura comum. Aqui, ó, marquei, eu venho e refilo a borda da minha costura. Tirei todo o excesso de material aqui. Se no caso fosse deixar a minha costura assim, era necessário eu passar um zigue-zague aqui, ou um overlock, ou um ponto inclinado. Pra quê? Pra que ela não desfie, porque isso aqui na hora que eu começar a lavar, ó, ela vai desfiar. Então eu posso passar
um overlock, um ponto zigue-zague para não desfiar. Mas se eu não quero, eu faço uma costura francesa, que é o que eu vou fazer. A gente vira aqui, ó, acerto a costurinha com o ferro e passo uma nova costura aqui em cima, unindo as duas partes para fazer. Isso aqui a gente usa muito quando a gente precisa unir duas laterais, tá? Tanto de uma bolsa, de uma calça, de uma blusa, e a gente quer que o acabamento fique perfeito, tanto de um lado como do outro. Ok? Ah, obrigada, Margarete. Obrigada. Maria do Carmo. Maria Carmo, boa tarde. Gente, cadê? Deixa eu ver mais. Vamos ajustar a linha. O que acontece, Gi? Que a minha linha de um lado fica com ponto lindo e do outro lado ela fica toda mastigada. Gente, existem dois fatores que podem fazer com que a máquina de vocês tenha um ponto maravilhoso do lado de cima e no avesso aquele ponto todo embolado, aquela linha frouxa, etc e tal. Primeiro, tensão. Muita gente nunca prestou atenção. Eu vou virar a minha máquina para explicar isso para vocês de frente, tá? Para vocês entenderem do que eu estou falando. Opa! Vou só desligar ela aqui, porque senão eu não vou conseguir virar. Meninas, ó, tá aqui minha máquina. Deixa eu tirar aqui meu coraçãozinho. O que acontece? A gente tem aqui, ó, aqui, este botão. Pra que serve isso aqui, Gi? Isso aqui é pra gente regular a tensão do nosso ponto na máquina, tá bom? Ele serve pra isso, pra que a gente regule a tensão. Vocês estão vendo que o meu está no número 4 aqui. Deixa eu levantar. Tá no número 4. É a tensão que eu preciso para costurar o matricoline, o sintético, que nem eu costurei. Vamos supor que eu fosse costurar uma seda. Eu preciso diminuir. Então, eu vou lá para o número 1 ou 2. Para que a tensão do meu pé calcador, ele fique bem firme no meu tecido, tá bom? E na hora que eu vá costurar, esta tensão permita que a linha tenha um ponto bonito. Voltando para o número 4, que é o que a gente mais usa com maior frequência. Aí, tudo bem. Deixa eu ver se eu ligo aqui para vocês, para continuar esta demonstração. Eu não sei se vai dar para vocês verem, porque o visor, né, tem brilho, mas é assim, ó. A minha linha, ela está na costura de cima, ela tem 2,5 de largura. E na parte de baixo, ou seja, a tensão deste ponto é de 3,5. Vai ficar com uma costura perfeita. Como eu consigo isso? Nas máquinas mais antigas, a gente tem aquele botão, tá? A gente tem aquele botão que vira. É que se a outra não estivesse tão longe, eu ia buscar. Que vira, tá? E a gente tem ali, que eu acho que é de 1 a 10, se eu não me engano, ou 1 a 9, uma coisa assim. Essa é a tensão que vai na parte de baixo da nossa máquina. Então, eu preciso regular a tensão de cima, que a gente tem aquele botãozinho que vai virando, e a tensão de baixo. Qual é o tamanho do ponto que eu vou usar? Eu vou costurar o ponto número 3, lá na minha rodinha que vira. Nenhuma das máquinas aqui. Ah, tem! Deixa eu ver. Tem, gente. Tem uma fácil aqui para mostrar. Vamos a essa que é mais manual e fica mais fácil para vocês entenderem. Então, vendo este botão seletor? Este botão seletor é para me regular o tamanho que eu quero do meu ponto. Então, aqui, ó, eu vou colocar no ponto número 4. Esse é o tamanho do meu ponto. E aqui, ó, neste outro botãozinho, eu vou regular a tensão do meu ponto, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que ver. A tensão aqui do meu ponto, e a tensão aqui e o tamanho do meu ponto. Tá ajustado direitinho? Eu tô usando um ponto 3, né, com uma tensão regulada para ele, que para quem vai costurar de 1 a 5, gente, normalmente a gente usa o 4 aqui, tá?
do ponto 1 ao 5, 4 aqui é ideal. Ele consegue fazer todas as costuras na mesma tensão, ok? Nunca, se eu for costurar um plástico, exatamente, Dilene, 4 tá perfeito, porque ele consegue costurar a maioria dos pontos de 1 a 5. Se eu for costurar um ponto muito aberto, então eu preciso abrir a tensão aqui também, gente. Eu subo para um número mais alto. No caso dessa daqui, a gente vai até... Deixa eu ver o número. Nem eu lembro mais, faz tantos anos que eu não mexo. Eu vou até o número 7, 8, 9, 10, 11, 10, até o 10. Então, eu tenho a maioria dos pontos daqui, eu tenho nessa regulagem aqui também. Então, eu posso deixar aqui na mesma tensão que aqui, mas a maioria das máquinas não. Então, vocês vão colocar 4 aqui e regular o ponto de 1 a 5 aqui. E aí, a costura vai ficar perfeita. Mas, se mesmo assim, diante de tudo isso, a linha da bobina ainda ficar aquela engrenhada toda, a gente vai levar em consideração mais 2 fatores. A minha bobina, eu não uso bobina de plástico, eu só uso bobina de metal, tá, gente? Por quê? Porque o que acontece com a bobina de plástico com o passar do tempo? Vou pegar uma aqui. Elas vão se desgastando aqui, ó, esta bordinha, tá? Vendo que essa daí aqui já tá gasta? Elas vão se desgastando. O que acontece? Na hora que eu coloco ela na caixa de bobina, ela não consegue fazer a voltinha necessária, porque ela já está gasta. Então, a máquina vem lá, se escorrega, vem lá, se escorrega, vem lá, se escorrega. Ou seja, é hora de eu trocar as minhas bobinas. Peguem as bobinas de vocês, olhem aí, vê como tá a bordinha de um lado, a bordinha do outro. Tá bem inteira, não tá gasta, a gente percebe que ela tá boa, tá nova, então tudo bem. Então, esse não é um fator que a gente vai levar mais em consideração. A gente pode eliminar que seja bobina. Ah, o seu é o contrário? A gente pode eliminar que seja bobina. Tá bom. O que eu vou fazer? Passagem de linha na minha máquina tá correta? Eu verifiquei aqui, passei a linha todinha corretamente, não tem nenhum lugar que esteja frouxo, folgado. Eu vou verificar como é que está o ajuste. Novamente, vou pegar aquela, porque essa outra é eletrônica, então a gente não tem isso. E nem essa, gente, porque essa aqui também é eletrônica. Oh, meu Deus. Tem uma pecinha nas máquinas mais antigas aqui, que eu acho que vocês já viram, que é o mesmo que a gente tem na máquina industrial, que são 2 disquinhos e um botão que a gente vira e vai ajustando esse botãozinho. A máquina industrial ela é muito semelhante às máquinas domésticas mais antigas. As novas atuais, né, que nem essas aqui são eletrônicas, elas já fazem esse ajuste automaticamente. Então, a gente não precisa fazer esse tipo de ajuste. Eu tenho que olhar se ali tá ajustadinho direitinho. Qual é a tensão correta para o meu ponto ficar perfeito? Na hora que eu puxar... Peraí, que eu vou puxar a outra para explicar isso direitinho. Na hora que eu puxar, meninas, a minha linha aqui, ó. Deixa eu ver se a minha escapou. Escapou. Eu passei minha linha toda pela minha máquina, tá? Olha, faço isso de contrário já, gente. Passei tudo. Na hora que eu puxar a minha linha aqui, ó, ela não pode escorregar. Com o meu calcador levantar, abaixado. Quando eu levantar, ó, deixa eu levantar, levantei o calcador, a minha linha deve correr, ó. Baixei meu calcador, minha linha, ó, ela tem que ficar tracionada, ok? Então, isso é uma das coisas que acontece muito do ponto ficar folgado. Se a tensão aqui, ó, estiver frouxa, o que vai acontecer? Na hora que ela fizer a laçada lá na bobina, ela vai deixar uma folga. E aí o ponto vai ficar frouxo. Então, coloquem, passem a linha, baixem o calcador e puxem a linha de vocês. Se na hora que vocês puxarem, com o calcador baixado, ela vir com muita facilidade, ó, tá vendo? A minha eu tô tendo que fazer força para ela vir.
Mas se eu levanto o meu calcador e puxo, ó, ela vem tranquilamente. Se tudo isso estiver certinho, aí, meninas, o que que acontece? Pode estar com um desencontro na caixa de bobina, que a gente chama de atraso. Ou seja, na hora que a máquina, a agulha desce para fazer a laçada, a bobina ainda não fez a volta toda, tá? E aí ela dá uma escapada. Ela faz a laçada, dá uma escapada, faz a laçada, dá uma escapada. Aí tem que ajustar a caixa de bobina para que ela tenha uma costura bem bonitinho. Mas o básico para o ponto ficar perfeito é isso. A gente ajusta o ponto, tensão de linha, confere se a bobina tá bacana ali, não tem desgaste da bobina, a bobina tá encaixada, tá costurando direitinho. Pronto, nossa máquina vai ter que costurar perfeitamente bem. Elástico, Lastex, foi isso a outra pergunta, não esqueci. Gente, muita gente não sabe que a gente pode usar o Lastex na máquina normal, costurar. Eduardo, boa tarde. Então, porque atenção, Eduardo, tá... Ricardo, boa tarde, meninos. O que que acontece? A tensão tá muito alta. Se a tensão tiver muito, ela tiver muito tracionada, a linha vai arrebentar toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. O que que você vai fazer? Você vai soltar a tensão aqui, ó. Se é uma máquina eletrônica, a gente abre a tensão dela aqui. Verifica se aí na sua máquina ela tá no 1 ou 2. Aí você deixa ela aqui no 4, tá bom? Que ela não vai arrebentar. Segundo fator, verifica a qualidade da linha. Porque existem algumas linhas, gente. Eu tenho... Essas minhas linhas são muito antigas já. Já tenho uns 4, 5 anos. Eu tenho muita linha de costura. Toda vez que eu vou comprar, eu já compro esses cones grandes. Então, tenho bastante, ó. É uma linha de algodão, ó. Estão vendo? Eu tô tracionando a linha aqui, ó. Olha a dificuldade para eu arrebentar. Tem linhas de algodão que a gente faz assim, ó. E ela quebra. Ó. Na hora que eu vou comprar uma linha, eu faço esse teste. Você pede pro vendedor, posso dar uma olhadinha na sua linha? E aí você faz esse teste aqui, ó. Você coloca ela entre os dedos e vai balançando assim. Se na hora que você fizer assim, ela arrebentar, significa que a qualidade dessa linha é muito inferior. E sim, ela vai quebrar na máquina várias vezes. Mas se você fizer isso aqui, ó, e ela manter, tá? Essa, ó, pra mim arrebentar, eu fazendo força. Então, é uma linha de boa qualidade. E aí, você pode comprar sem se preocupar. Lastex. Gente, como é que a gente usa o Lastex? Da mesma maneira que a gente usa a linha, tá? Da mesma maneira. Só que a diferença é o quê? Eu vou colocar o Lastex na parte de cima e a linha de algodão na parte de baixo. Ou eu vou fazer ao contrário. Vou colocar a linha de algodão na parte de cima e o Lastex na bobina. Detalhe, para costurar Lastex, a gente tem que usar os 3 pontinhos, gente. O que é os 3 pontinhos na máquina? É esta... Opa! É esta costurinha aqui. Deixa eu levantar para enxergar. Ó, 3 pontinhos. É este ponto aqui, ó. Tá? É um zigue-zague pontilhado. Tá bom, amiga. É um zigue-zague pontilhado. Este 3 pontinhos aqui, ele serve para costurar elástico. Tanto o Lastex como o elástico comum, tá? Toda vez que vocês forem costurar elástico, vocês usem os 3 pontinhos. Gi, na minha máquina não tem 3 pontinhos, use o zigue-zague. Por quê, gente? Elástico tem elasticidade. Se eu passar uma costura reta em cima do elástico, o que que eu vou fazer? Costura reta não tem elasticidade. Então, eu pego um elástico e passo uma costura reta. Na hora que eu estico este elástico, aquela costura reta vai sair arrebentando todos os pontinhos. Muitas vezes alguém vai vestir uma roupa, vocês já repararam que às vezes a gente vai vestir uma blusa que tem elástico e na hora que a gente faz assim, vai tec, 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 tec. São os pontos da costura arrebentando. Na hora, é 1, 2, 3 pontinhos, a gente não percebe. Com o passar do tempo, aquele elástico vai se soltando até que solte tudo. Então, o que que eu tenho que usar? O ponto zigue-zague. De preferência, os 3 pontinhos. Mas se na sua máquina não tem os 3 pontinhos, coloca no zigue-zague, abre o ponto para o maior ponto do zigue-zague, tá? Não o zigue-zague pequenininho.
Regula a máquina aí para maior abertura do zigue-zague e costurem no zigue-zague. Por quê? Zigue-zague, o nome já diz tudo, né? Eu vou fazer um zigue, um zague, um zigue, um zague, um zigue, um zague. E na hora que eu esticar o meu elástico, aquele zigue e aquele zague, ele vai abrir meu ponto, tá? Então, se a gente pegar vários zigue-zagues e fechar todos juntos, a gente tem uma sanfona. E na hora que eu estico, ele volta ao normal. Pode, Margarete, pode usar em cima e pode usar embaixo. Aqui eu não tenho nenhum lastex agora aqui na mesa, porque se eu tivesse eu colocava e explicava. Mas pode passar na parte de cima. Gente, detalhe, para usar o lastex na parte de cima, vocês precisam de uma agulha mais grossa. Por exemplo, a 16 e a 18. Por quê? Por causa da abertura da agulha, senão o lastex não passa lá no buraquinho da agulha e vocês não vão conseguir costurar. Pode deixar a mesma tensão, Margarete, a mesma tensão. O que você vai mudar é o ponto da sua máquina. Ao invés de costurar com um ponto reto, você vai usar o zigue-zague na maior abertura que você tiver na máquina. No meu caso, meu zigue-zague abre até o 8,5, então ele fica bem aberto. Mas como eu tenho os 3 pontinhos na máquina, eu raramente costuro o elástico ou o lastex com o zigue-zague. Eu já uso mesmo a opção que eu tenho de 3 pontinhos na minha máquina. Que mais, gente? O que eu perdi? O que eu deixei de falar aí? Lígia, bobina com linha grilon. Qual é a dificuldade? A maioria das meninas falam, Gi, eu encho a bobina e a linha fica frouxa. Olha aqui, gente. Minha bobina está cheia com a linha grilon. E como vocês podem ver, tá vendo, ó? Ela não está frouxa, ó. O ponto tá bem justinho lá, ela tá bem cheia e bem justinha. O que a gente faz quando a gente vai encher a linha na máquina doméstica, ou vai encher a bobina com a linha grilon? Se eu deixar só na função aqui, a tensão é muito pouca. Por quê? Porque, como eu disse, máquina doméstica não foi projetada para esse tanto de coisa que hoje existe. A não ser no caso dessa minha eletrônica, que ela faz isso sozinha, ela regula até a tensão que ela vai encher a minha bobina, então eu não tenho problema, minha bobina enche e fica desse jeitinho. Nas máquinas mais antigas, vocês vão fazer esta passagem normal, e aí vocês coloquem o dedo segurando a linha, para ela ir rodando com tensão. Pode colocar o dedo, coloca ela aqui, ó, tá? E aí segura o carretel que vocês estiverem enchendo na mão e vão deixando a linha correr no dedo de vocês. Dando uma pequena, não é muita, tá? Mas uma pequena tracionada. Percebendo a hora que a bobina tá enchendo, se ela tá enchendo bem justinha ou se ela tá ficando com folga. Se ela tiver com folga, vocês vão ajustando a tensão entre os dedos aqui, tá? Coloca o dedo indicador e o polegar segura e vai deixando a linha correr com uma certa tensão entre os dedos, para que a bobina fique bem cheia, bem tranquila. Tem da máquina doméstica e da industrial, que agora, neste momento, eu não sei onde eu coloquei a bobina com a linha grilon da coisa. Mas as duas tem que ter a mesma tensão. Bainha de malha ideal, 1 centímetro. Ok, Neuvi? Para ela ficar perfeita, ela tem que ter 1 centímetro de bainha. Que aí fica uma bainha bonita, bem acabada. Rita Alves, boa tarde, lindeza. Meninas, que mais? Sobrou alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Senão, eu vou encerrar a nossa live. Respondi todo mundo, não ficou dúvida para ninguém. Lígia, você conseguiu sanar sua dúvida? Vou fazer o teste. Você nunca usou ela em cima? É ótimo. Obrigada, Cássia. Obrigada. Meninas, entenderam como a gente aumenta o... deixa eu falar mais uma coisinha antes da gente encerrar. Olha, a gente falou sobre agulha dupla, como a gente passa a linha, como a gente costura,
Qual a diferença entre sintético e couro? A gente falou sobre costura francesa, sobre bainha simples. Ah, Cidinha! Fazer um vídeo sobre sintético? Ah, Rosana, era isso, eu tava lembrando. Qual é a diferença entre o Montana e o PVC? Montana é um sintético com várias camadas, tá bom? PVC é plástico, gente. A diferença, vamos lá, vou pegar um Montana para mostrar para vocês qual a nossa diferença entre Montana, tem aqui, eu tenho um Montana aqui, e deixa eu ver se eu tenho um pedaço de PVC. Deveria ter um aqui em cima, mas eu não estou enxergando. Não tem nenhum pedacinho de PVC aqui. Gente, Montana. Isto é um Montana. Tá? Olha só a textura do Montana aqui atrás. A gente tem uma espécie de pelinho, tá? E aqui a gente tem a camada do sintético Montana. Porque isso chama-se sintético Montana. É o nome dado a esse material para compor o Montana. O sintético Montana e mais essa camada de um outro material que agora eu esqueci o nomezinho dele, tá? Muito parecido com a camurça, mas não é uma camurça. Ah, de nada! Obrigada, Lucélia. Peraí, gente. Lindo é o vermelho, né? Então, este é o Montana. Olha a camada que a gente tem. Esse aqui é 1.0. Tá vendo como ela é bem grossinha, gente? Esse aqui é um Montana de 1.0. O PVC, gente, é um plástico, tá? É um plástico. É como se a gente pegasse aquele plástico comum, o plástico de mesa, vamos colocar assim. Aquele plástico que a mãe da gente costumava cobrir as mesas. E eu pego aquele plástico e revisto a parte interna dele com um nylon, com uma malha de nylon. Acabou. Isso é PVC. Qual é a diferença na resistência? O PVC, ele foi criado, desenvolvido, óbvio, né? Pra gente forrar a mesa, pra gente fazer um joguinho americano. Com o passar do tempo, algumas empresas foram adequando o PVC a ficar um pouco mais resistente. Ou seja, eles mexeram na malha, tá? Na malha de nylon que vai atrás desse plástico e deixaram um pouco mais grossa. Mas mesmo assim, ela ainda não tem aquela mega resistência. Não dá para mim fazer uma bolsa de PVC e colocar 10 quilos dentro de uma bolsa de PVC. Qual é a diferença do Montana? O Montana é um sintético um pouco mais grosso, então ele sim vai me dar uma estabilidade melhor para suportar o peso. Só que tem um detalhe, gente. Muita gente não fala, mas o Montana também é elástico. Se eu costurar minha peça nesse sentido, a chance desse material rasgar é muito menor. Mas se eu costurar neste sentido, com certeza, com o passar do tempo, ele vai abrir. Porque a gente tem uma elasticidade no nosso Montana desta maneira. Assim não. Mas assim sim. Tanto que vocês viram aqui, ó, dobrei e ele já marcou. E assim, ó, eu dobrando, ele já não marca. Ó lá. Tá vendo? A diferença, ó. Aqui ele não marcou e aqui, ó, ele já fez a linha. Então, a gente tem que tomar cuidado até nisso na hora que for cortar um Montana, para pegar e aproveitar bem o material, porque não vai adiantar fazer uma mega bolsa de um sintético Montana e daqui um mês, 2, essa parte de baixo com peso, ela vai se abrindo. Deixa eu ver se eu passei mais alguma coisa que eu não falei. Obrigada, gente, obrigada, que bom que vocês gostaram. Acabamento de fraldas. Vou dar uma dica bem bacana já já.
O que acontece no acabamento de fralda? Um dos maiores erros para quem costura fralda é a agulha, gente. Tá? Muita gente, eu vejo muita gente, eu vou falar pra vocês que já cometi esse erro lá no começo. Também, na hora que eu ia fazer a bainha de uma fralda, na hora que eu tava costurando, aqueles fiozinhos iam puxando e eu ficava desesperada. Gente, o que eu tô fazendo errado? O que eu tô fazendo errado? Chegou super atrasada, Juju! O que eu tô errando? O que eu tô errando? O que eu tô errando? Nunca ficava com uma bainha linda, né? Eu via algumas amigas minhas que faziam e aquela bainha perfeita. Eu falava, gente, o que eu erro aqui que a minha bainha fica diferente? Primeiro, gente, agulha. A gente não deve costurar fraldas com agulha comum. A gente usa agulha ponta bola, tá bom? Qual é a diferença, Gi? O que acontece? A gente tem, gente, ó. Eu tenho aqui, peraí, agulhas comum, 11, 12, 14. Aqui, ó, eu tenho agulhas comum. O que é agulha comum? É aquela pontinha, gente. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Agulha comum é aquela que quando a gente pega qualquer material e eu coloco aqui, ó, ela fura com facilidade, ó, tá vendo? Já furou meu sintético aqui. Ponta bola, ela não fura. Então, todo material que seja fino, que nem fralda é um material fino, organza, gabardine, viscose, viscolaicra, lycra, neoplane, fralda, linho, eu uso uma ponta bola. Por quê? Minha ponta bola, ela serve para não furar o material. Ela vai apenas entrar, ó a diferença, gente, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui é uma ponta bola. Na hora que eu faço assim, ó, ela entra, mas ela não perfura meu material, ó. Tá vendo? Pra mim furar aqui, ó, eu tenho que apertar, ó, tá vendo? Pra ela sair desse lado. Mas ela entra e sai sem perfurar o material. O que acontece? Quando eu costuro com uma agulha normal, a fralda, tende a puxar aqueles fiozinhos e a barra fica horrorosa. Por quê? Porque a ponta reta, ela entra lá e aí ela pega uma pontinha de nada da linha, que seja minúscula, e ela puxa junto. A ponta bola não, ela bate nesse fio e sobe, bate nesse fio e sobe. Então, a costura da bainha fica perfeita na fralda. Segunda coisa, gente, é muito, muito importante a gente marcar a fralda. Peguem a fita, façam as marcações todas, passa o ferro, faz a dobra e alfineta, tá? Alfinete também de ponta cega. Não usem esse tipo de alfinete. Esse tipo de alfinete estraga a fralda. Quando vocês forem comprar alfinete para fazer fralda, peçam alfinete de ponta cega. Ou seja, é alfinete de alfaiataria. São aqueles alfinetes menorzinhos, irritantes da gente usar, mas eles são super bacanas porque eles conservam a fralda sem danificar o fio. Sim, Margarete, é mesmo que agulha ouro. Tanto que você viu que a minha é dourada, né? Tem uns que chamam de agulha ouro e tem outros que chamam de agulha bola, ó, tá vendo? A minha é dourada lá. Ok? É a mesma agulha sim. Quem foi que falou da fralda? Que agora eu me perdi, gente. Melhor. Obrigada, Má. Ah, eu não vou, prometo que não vou. Gente, eu vi alguma coisa aqui, Gi. Essa agulha na imersão, porque quando eu fui comprar com ponta bola, a vendedora não soube informar qual agulha era. Então, Ju, sinal de que ela não sabe vender agulha, tá? Ela tem todas as numerações, ó. No meu caso aqui, eu tenho a 14 aqui, ó. A numeração dessa agulha, gente, é a 20... Peraí. É 9014, tá? E 1175. Ela tem todas as numerações. Ó, tá vendo? Essa aqui é uma ponta bola número 14. O código dela é 90.
A ponta bola 11, o código dela é o 75. Deixa eu ver se eu consigo pôr bem. Aí, ó, tá vendo? 20, 45, 11, 75. Mas a ponta bola tem 9, 11, 12, 14, 16, 18 e 20. Até o 22, porque eu tinha até 22, eu tinha aqui no ateliê. Ai, parabéns, Cássia, parabéns. Que bom que você conseguiu entender. A Benilza, boa tarde. Sim, existe, mas é assim, é difícil de achar, né? Eu vi, tanto quando eu fui buscar, eu queria para industrial também. Existe sim, mas ela é mais complicada de achar para industrial, tá? Mas a gente acha, tá? E tem todas as numerações também. É só você perguntar aí na loja onde você compra os acessórios para máquina, se ele tem ponta bola para máquina industrial. Por quê, gente? Por exemplo, quem faz vestido de noiva não costura numa doméstica, costura numa industrial. E aí a gente precisa de ponta bola para não desfiar. Já pensou um voal lindo, bordado, uma renda de crepe, uma renda champanhe, que a gente precisa, todas elas de agulha ponta bola, eu colocar uma agulha normal e pá, puxar um fio de uma renda que custa 200, 300 reais o metro, é para morrer, né? Então existe sim, só que é um pouquinho mais complicado de achar. Ah, que bom, Rô! Eu tô tão feliz em saber que você tá costurando, que você tá mega feliz em aprendendo tudo. Eu fico muito feliz, gente, muito feliz mesmo. O intuito é justamente esse, né? Incentivar, não é só quem já sabe. Porque assim, eu sempre digo isso pra vocês, apesar de eu costurar há mais de 28 anos, eu ainda tenho minhas dúvidas, eu estudo o tempo todo, eu pesquiso o tempo todo, eu quero saber novidades o tempo todo. Costura é um aprendizado constante, tá bom? E não é só isso que eu vou contar não, gente. Eu vou lançar, tá, um desafio, as Damas da Agulha. Eu recebi esse nome em 2016, tá? Pela Andressa Boal. Na Mega de 2016, eu vinha passando, foi quando a gente se conheceu, e a Andressa falou que eu era uma dama, porque eu me portava como uma dama, caminhava como uma dama, e eu devia de ser uma dama da costura. Então, a partir de hoje, eu estou lançando o desafio Damas da Costura, ou seja, damas, mulheres elegantes, maravilhosas, que fazem coisas divinas, que fazem coisas maravilhosas. E eu quero que as damas da agulha, que são vocês, tá? Eu não quero outros codinomes, porque mulheres para mim são damas, sempre serão damas e devem ser tratadas como damas e devem ser cortejadas como damas, como mulheres de classe, educadas, finas, né? Que somos. A gente pode ser dona de casa, a gente pode ser mãe, pode ser tia, pode ser avó, mas a gente é uma dama, tá? Depois procurem aí no dicionário a especificação do que quer dizer dama. Vocês vão se surpreender em saber o que dama significa. E eu vou lançar o desafio Damas da Agulha, tá? Para vocês. Eu vou postar uma peça básica, simples, uma coisa bem bonitinha, bem básico. E quero que vocês se desafiem a fazer. É uma peça que eu já ensinei, é uma coisinha que eu já fiz aqui. Eu vou repostar este vídeo, lá vai estar tudo explicadinho. E eu vou desafiar as damas da agulha a confeccionarem esta peça. E a gente vai montar o clube Dama da Agulha, onde eu vou, junto com vocês, dividir o que eu faço, dividir o que vocês fazem, passar dicas, passar truques, tudo isso lá no canal do YouTube, aqui no Facebook, para minhas queridas damas da agulha. E eu quero receber o depoimento de vocês lá também, gente. Quero que vocês me contem como foi que vocês começaram na costura criativa, tá bom? Eu vou deixar o meu e-mail, vocês vão mandar por e-mail para mim a história de vocês, por favor, tá? Quero, ou pode gravar um videozinho aí rápido no celular também, que eu vou ficar muito feliz em receber, e mandar pro e-mail também, grava um videozinho ali contando como você começou na costura.
o que te levou a costurar? Você já faz isso há muito tempo? Começou agora? Qual é o seu grau de conhecimento na costura, tanto na modelagem como na costura criativa? Eu quero que vocês me contem a história de vocês, para que eu possa juntar todas as histórias, tá? E fazer um acolhimento bem bacana junto com vocês, e que eu possa, conhecendo a história de vocês, facilitar a vida de vocês dia a dia, porque aí eu vou ter um feedback para saber, gente, a dúvida é essa ou a dúvida é aquela, a maioria encontra dificuldade nisso ou a maioria encontra dificuldade naquilo, tá bom? Agora que eu tô vendo. Nossa, não fala isso não. Olha, Marinei, hora do almoço, eu não almocei, você me bota isso, eu vou morrer de fome aqui. Na tricoline, não, a menos que ela tenha elastano, Ana. Se você estiver usando uma tricoline 100% algodão, você vai usar agulha comum. Se você estiver usando uma tricoline com elastano, ou seja, aquela tricoline que a gente estica, aí você usa a ponta-bola, que aí ela requer a ponta-bola para ela não desfiar. Eu tenho aqui. Ó. Essa aqui, ó, uma tricoline, ó, 100% algodão, tá vendo? Eu faço assim, ela não estica. Vou ver se eu acho a outra aqui que tem algodão. Não tenho nenhuma, achei que tinha um pedaço aqui. Quando a tricoline é assim, gente, que vocês fazem assim, ó. Estão vendo? Ela faz barulhinho, ó. Ó. Isso é uma tricoline 100% algodão. Ah, achei. Não, não tem. Ó. Quando a tricoline tem elastano, ela não faz esse tipo de barulho. Tá? Vocês façam assim, vocês vão perceber que ela estica. Eu achei que aqui, nesse monte de tricoline que tá aqui, tinha alguma. Mas eu acho que não tem nenhuma. Vou dar uma olhada pra me mostrar a diferença pra vocês, gente. Acho que a maioria que tá aqui é 100% algodão mesmo. Não tenho nenhuma que é mista. Mas enfim, é isso. Quando o tecido for 100% algodão, vocês usem a ponta, a agulha comum. Quando ela for mista, todas aqui são 100% algodão mesmo. Quando ela for mista, gente, aí vocês usem a ponta bola, tá? 100% algodão. Ok? Então, vocês façam isso. Cheguei tarde. Não tem problema, meninas. Vai ficar aí pra vocês assistirem. Outra coisa, gente. Eu imprimi apenas um pra deixar aqui pra vocês. Mas é só descer na minha página e vão lá no álbum de fotos e procurem essas imagens na minha página. Tá? Vocês vão procurar essas imagens. Aí vocês vão falar, Gia, a gente voltou pra escola? Não, gente. Isso aqui é treino de costura. Tá bom? Isso aqui é treino de costura. Como é que funciona esse treino de costura? Vou mostrar na prática como é que a gente faz para treinar este tipo de costura. Vou botar o calcador, né? Porque eu literalmente desmontamos a máquina para fazer tudo. Silvinha, oiê! Live o quê? Então, o horário vai ficar por esse mesmo, meninas, porque vai ser o mais fácil pra mim, é esse horário, que à tarde fica mais complicado, entendeu? Então, entre 11h30 e meio-dia, entre 11h30 e 13 horas, é o melhor horário que eu consigo aqui, pra gente estar podendo fazer isso, ok? Vou depois colocar o e-mail pra vocês. E aí vocês podem mandar tanto a descrição ou gravar um videozinho aí de 15 a 30 segundos contando a história de vocês, que
Quem não conseguir em 15h30 não tem problema, a gente pode mandar mais. Mas contando a história, por que, como vocês chegaram à costura e por que vocês costuram, é por hobby, é por necessidade, é para ajudar na depressão, de que maneira vocês chegaram até a costura, tanto costura criativa como a costura da modelagem. Lucy! Ana Luzia, gente, todo mundo aqui. Já estou com o lugar reservado. Boa tarde, Sandrinha. Meninas, ó. Aí, ó. O que é isso aqui, Gi? Isso aqui chama-se treino de costura. Lá vocês vão encontrar, acho que 8 exercícios, tá? É só descer. Vai lá na página, clica em fotos, vai descendo até chegar nestes desenhos. Quando chegou nesses desenhos, vocês vão imprimir. Quem não quiser imprimir, pode copiar. Pra que serve? Ó, eu coloco isso aqui no sulfite mesmo, alinho a minha agulha exatamente no meu traçado, ó. Coloquei. E aí, qual é o meu desafio, tá? Eu vou desafiá-las a fazer. É eu costurar seguindo a linha. Coisa que a Gi Ferreira aqui já acabou de errar, gente. Por quê? Porque isso aqui, gente, requer prática, paciência. Vocês vão ver que, ó, eu tô fazendo depressa e que ela não está no lugar certo. Isso aqui é um teste para paciência na costura, que é uma das coisas que a gente precisa ter muita, e de coordenação. Quem consegue, ó lá, estão vendo? Eu fui apressadinha, as minhas curvas, ó, não estão corretas. Por quê? Porque eu preciso de paciência e calma. Tá vendo? Então, o desafio é eu conseguir fazer todas essas curvas. Lá existem vários desenhos. Para que, na hora que eu estiver costurando uma peça, eu me sinta totalmente segura para fazer uma curva, para fazer uma costura reta, para fazer uma costura onde eu venho, costuro até aqui, paro, dou um retrocesso, abro um espaço, costuro novamente e paro. E ela não sair do lugar, ela permanecer na mesma linha. Então, é o outro desafio lançado aí para as minhas damas da agulha estarem fazendo. Bagum é sim, Regina, é legal para costurar o bagum. Eu gosto de usar bagum sim, para estruturar bolsas, né? Olha nós aqui, né, Sandrinha? Nós aqui de volta. O molde do Dino. Gente, Ilza, ainda bem que você lembrou. Ainda bem, meu filho conseguiu fazer pra mim, porque eu não estava conseguindo mexer no computador, entrar no Illustrator, meu filho fez. Eu vou, manda um oi, assim, bem zoi pra Gi, lá no Messenger pra eu não esquecer, porque quando eu saio daqui do ateliê, gente, são assim, 4 filhos lá embaixo, ao mesmo tempo falando, mãe isso, mãe aquilo, mãe aquilo, mãe aquilo, mais o pedreiro, mais isso, mais aquilo. E aí quando eu chego, desci a escada abaixo, eu já não lembro mais nada. Já esqueci tudo. Então me lembrem, caso eu esqueça, tá bom? Que aí eu coloco aí pra vocês. Desculpe, estou devendo isso pra vocês. Meninas, vou encerrar nossa live. Vou postar já, antes de fazer o encerramento, tá? O e-mail, ó, vou escrever aqui pra vocês o e-mail, que é pra vocês mandarem a história de vocês pra mim, tá bom? Que eu quero conhecer a história de cada uma de vocês em relação à costura. Ok? Vou aguardar essa história. Aí, este é o e-mail. Tá aí, ó, belsatelier@outlook.com. É onde vocês vão colocar a história de vocês. Desafio aceito. O desafio, já vou colocar aqui pra vocês. Espera aí, gente, deixa eu botar o teclado aqui em cima, né? Porque tá digitando a perna. Desafio. Damas da agulha.
Tá aí, gente. Fala, Vânia, eu não vi. Qual é a sua pergunta, minha linda? Repete aí. É que os comentários vão subindo e eu não vou enxergando. Meninas, o que vocês acharam da gente estar fazendo a live assim? Que agora eu tô fazendo pelo Note, ao invés de fazer pelo celular. Primeiro, porque eu acho que fica maior. Segundo, eu consigo ter esse contato melhor com vocês, porque os comentários ficam fora da minha imagem. Então, eu vejo os comentários aqui na lateral e minha imagem fica limpa para eu estar vendo o que eu tô fazendo com vocês. E do outro jeito, tenho que deixar os comentários, senão eu não consigo ler. Diga, diga, diga. Vaninha, o que foi, minha linda, que você perguntou e eu não respondi? Indicação de curso para reformas. Então, depende do tipo de reforma. Eu, assim, de verdade, não sei te indicar nenhum curso de reforma. Entendeu? Não conheço nenhum curso que eu possa falar para você, olha, Vânia, esse curso eu conheço e seria legal. Depende do que você quer aprender, Vânia, a gente vai estar fazendo esse tipo de coisa aqui. Trocar um zíper, fazer a barra da calça, ajustar a numeração de uma calça. Eu tenho uma calça 42, mas eu queria emagreci, hoje eu tô usando 38. Como é que eu faço esse ajuste para a calça ficar no 38? Tem um vestido que é 40 e alguma coisa, mas eu quero ajustar ou eu quero aumentar. Por exemplo, eu engordei uns quilinhos e queria ampliar uma saia, um vestido, uma calça, uma blusa que eu gosto muito e eu quero aumentar. Como é que a gente faz? A gente vai estar fazendo isso tudo dentro do Dama da Agulha. Damas da Agulha. Obrigada, Margarete. Rosana Campos, ótimo, Lucy, isso. Entendeu? A gente vai estar fazendo tudo isso aqui dentro do nosso clube Damas da Agulha. Gente, a princípio, eu vou fazer isso totalmente gratuito, tá? Eu vou deixar claro isso. A princípio vai ser totalmente gratuito. Mas claro que eu vou montar um curso direcionado, totalmente direcionado a esse tipo de aprendizado. Porque assim, uma coisa é eu ensinar numa live, outra coisa é eu gravar um vídeo, tá? Com toda a explicação, ou seja, câmera aqui em cima, filmando bonitinho, tudo certinho, para que vocês assistam do começo até o fim, tirando todas as dúvidas, para que não sobre dúvida nenhuma. Vai ser um curso pago, mas como vocês conhecem Gi Ferreira, por mais absurdo que vocês possam imaginar, ainda não é absurdo, tá bom? Então sim, a gente vai ter dentro do nosso grupo de Damas da Agulha, a gente vai ter essa opção para vocês fazerem parte do curso, um intensivão, onde vocês vão aprender detalhadamente cada uma das coisas. Não é obrigatório, ninguém se sinta obrigado a fazer parte, tá? Vou estar ministrando como sempre ministrei. Quem me acompanha e quem me segue sabe disso, que eu nunca tive medo de ensinar o detalhe, o pulinho do gato, de nada. Vou continuar fazendo isso, mas claro, vou direcionar para que vocês tenham um curso mais intensivo, bem mais explicativo, né, em um vídeo gravado bonitinho, para quem quiser estar fazendo parte desse clube das Damas da Agulha. Não sei não, deve ser ponta-bola. É porque assim, algumas empresas, Cássia, elas colocam um diferencial, entendeu? Depende da marca, do fabricante da agulha. A Singer tem uma coisa que é dela, as agulhas da Singer são todas douradas. A Fox, ela faz esse diferencial entre agulha reta e agulha ponta-bola, a parte de cima da bola é dourada. Tem uma outra empresa que fabrica agulha que agora eu esqueci. Ela tem cores nas pontas, ponta vermelha, ponta azul. Então é assim, é uma especificação do fabricante, tá? Não é necessariamente uma coisa específica. Que agulha tal tem a ponta vermelha, que agulha tal tem a ponta branca. Ok, gente? Então é isso. Ó, 1h40 de aula aqui com vocês. Muito, 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 muito obrigado, tá bom? O desafio está lançado, já já eu vou postar o vídeo para vocês.
Quero ver vocês fazendo a peça e quero receber o videozinho ou o comentário, né? Quem se constrangido em gravar um vídeo, manda só o comentário por escrito mesmo, me contando qual é a afinidade de vocês com a costura. Como vocês começaram a costurar? Por que vocês começaram a costurar? A costura é um meio de sobrevivência, é renda? Era renda para sua casa? Ou é apenas um hobby? Ou é apenas uma medicação, né? Porque quem tem depressão usa o artesanato como medicação, como um paliativo para aliviar as tensões, tá bom? Ai, que linda, Edna! Meninas, beijo, uma linda e abençoada semana para todas vocês. Papai do céu nos permita continuar radiantes, damas perfeitas, lindas em toda a sua graça, tá bom? Fiquem com Deus e em breve eu aviso quando será a nossa próxima aula, tá bom? Beijo!